Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos já o finalzinho dessa semana do tempo comum, a 34ª semana. E o evangelho de hoje, que nós acabamos de escutar, ele nos fala sobre o tema do falso Messias. Essa palavra Messias, que ela significa o Salvador, o prometido, o Redentor. E hoje esse evangelho narrado segundo São Lucas nos vai falar primeiramente desse falso Messias. Sendo falso, ele é um falso Salvador, o falso Libertador, ele é o falso Cristo. E aí, falando sobre esse tema também da falsidade, meus irmãos, a falsidade é aquilo que leva a qualquer outra pessoa à destruição. Ele não só nos destrói, mas também destrói o templo. No início do Evangelho nós olhamos que Jesus diz: Vocês estão admirados com o templo, com a cidade de Jerusalém, que é enfeitada com belas pedras preciosas. E Jesus diz: Virão dias em que esse templo será destruído. E de fato, pelo ano 70, a cidade de Jerusalém foi toda destruída. Aí eu indico aqui um filme para vocês um pouco entrar e aprofundar um pouco mais sobre a história da Cidade Santa. Um filme chamado A Cruzada. Vai falar muito sobre essa grande batalha que a cidade de Jerusalém e todo o seu povo que estava sofreram. Então, o evangelho de hoje nos coloca exatamente nessa linha em que nós temos que ter cuidado com o falso Messias, com os falsos profetas, com aquelas pessoas que vêm dizendo, como diz o evangelho: sou eu que vou restaurar a vida, sou eu que vou trazer a solução, sou eu que vou aplicar o remédio para todas as feridas. Só que nós temos que ter cuidado. O próprio Jesus no evangelho de hoje, ele diz isso para nós: cuidado, porque existe muita gente falsa. E volto a lembrar que a falsidade nos leva à destruição. A falsidade que nós podemos também compreender que é aquela pessoa de duas caras. Aquela pessoa que lhe abraça, mas por trás está lhe apunhalando. E essa falsidade, meus irmãos, ela é uma perdição. Ela leva toda a destruição. Como eu falei, ela não só destrói o templo físico, mas também destrói a nós seres humanos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o pecado da falsidade. E aí,
uma pergunta, mas o que é que leva mesmo essa destruição? O que leva à destruição, apresentado por o Evangelho de hoje, ele vai dizer, é o falso profeta, o falso Messias. Depois, Jesus vai dizer, são as lutas, as guerras, as tragédias naturais, as pestes, e traduzindo para o nosso tempo de hoje, a pandemia do coronavírus, que nos destrói. Então, isso são sintomas que nos apresentam que essa destruição, ela é importante nós, como diz o Evangelho, orar e vigiar, estar sempre atento, se cuidar, mas ao mesmo tempo o Evangelho diz para nós, olha, cuidado, se previnam, mas também não vão ter isso como o fim do mundo, porque quem tem a fé em Jesus nunca vai ter um fim, vai sempre ser um recomeço em Jesus Cristo. Ele mesmo na sua palavra que ele diz que ele faz nova todas as coisas. Por isso que Jesus nos alerta para que a gente esteja sempre atento com as pessoas falsas, com as pessoas que promovem a guerra, com as pessoas que também agridem a natureza, como esse nosso tempo agora, nós estamos vendo a tamanha agressão do ser humano na natureza, desmatando, queimando, poluindo. Aqui na nossa paróquia de São Francisco, aqui fora, todos os dias são milhares de pessoas que estão aqui tirando foto. Tirando foto do seu aniversário, para casamento, do seu filhinho. Mas quando termina de tirar foto, deixam todo o lixo dentro do ambiente da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, poluir é também ser contra o projeto de Deus. Nós fomos criados para cuidar da natureza. Nós somos criados para ser guardiões, não para ser destruidores. Por isso que, às vezes, eu tirei já muitas fotos. Aquele balãozinho colorido que hoje o pessoal faz para tirar foto com balão, né? 14 anos, 20 anos. Quando termina, joga o balão ali fora. Deixam as velas. O bolo que traz para tirar foto também joga na grama, não é? Enfim, tantas outras coisas. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque tudo isso leva à destruição. Tudo isso é um sintoma de falsidade. As guerras, a poluição, a agressão à natureza. Porque tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso está interligado com a nossa vida. O mal que nós fazemos a nós mesmos, ele tem uma ligação com Deus e também com o meu próximo. Nada está separado, nada é por acaso. O Evangelho também hoje nos convida a nós cuidarmos de todo aquilo que nós somos convidados a viver. E a gente deveria se perguntar, todas as vezes que eu apoio violência, apoio guerra, apoio desmatamento, todo tipo de forma de agressão que eu sou a favor, no futuro, o que é que eu vou deixar para os meus filhos? O que é que vai ser das próximas famílias que vão vir depois de nós? Qual é a herança que nós vamos deixar para esse povo? É importante a gente sempre pensar na minha pessoa, mas também pensar no meu próximo. Isso é muito importante nós meditarmos. Então, uma das causas de nossa destruição também é porque nós não escutamos a voz de Deus. A gente vem à missa, escuta o Evangelho, escuta a pregação do sacerdote. Nós estamos rezando o texto, a gente reza a palavra de Deus em casa. Muitas das vezes está diante da Eucaristia, comunga o Cristo, comunga a palavra dele como nós estamos agora nos alimentando dela. Passamos horas e horas, às vezes noites e noites na frente do nosso Senhor, mas parece que a gente fica pior. Porque nós não estamos escutando a voz de Deus. Muitos de nós dizemos que somos cristãos, somos filhos amados e queremos também amar a Deus e amamos o próximo, mas nós promovemos muita coisa ao contrário daquilo que o Cristo nos ensina. Então nós não escutamos. Quando nós não escutamos, vem a destruição.
A cidade de Jerusalém que Jesus fala, aqui não é só um templo que ele está falando, mas ele está falando de uma cidade, de uma pessoa concreta, que é cada um de nós. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos, ele diz, quando eu falo igreja, eu não estou falando templo, eu estou falando igreja, cada pessoa cristã batizada, que é importante para Jesus. Muito mais do que as paredes, somos nós, seres humanos. Então, como nós estamos conservando esse nosso templo? Como eu estou cuidando? Como eu estou conservando ele? Eu estou dando voz, estou escutando a palavra do Senhor que me forma, que me reconstrói. Como São Francisco escutou a primeira mensagem, o convite de Deus. Francisco, vê como a minha igreja está em ruínas. Vai e reconstrói ela. E São Francisco se colocou noite e dia, trabalhando para reconstruir a pequena igrejinha de São Damião. Depois que ele reconstruiu toda a igreja de pedra, veio um enorme vazio. Ele disse, alguma coisa eu fiz de errado. Por que eu não estou feliz? Depois Francisco vai entender que a reconstrução que o Cristo queria da igreja era o seu próprio ser. Era a sua própria conversão. Assim também Jesus olha para nós, o nosso templo, e diz assim, meu irmão, minha irmã, vê como o teu templo está em ruínas. Não basta só a gente ter uma roupa bonitinha. Não basta só a gente andar perfumado. É preciso que a gente perfume, é preciso que nós nos reconstruamos também por dentro. Como diz Jesus aos fariseus, por fora nós somos muito bonitos, mas por dentro do nosso coração nós somos como sepulcros, cheios de podridão. E nós, essa podridão, ela é o resultado, como eu falei, também da falsidade. Irmãos e irmãs, Jesus, ele nos adverte, diz o Evangelho, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou. E olha com o quanto pecado foi feio dos cristãos católicos, que colocaram a fé em um homem para governar o nosso Brasil, que se dizia o Messias. Esse é o Messias falso, minha gente. É um Messias que promove a violência por cima de violência. Dizia que ele ia reformar o Brasil, ia reformar a família cristã. Dizia que ia prender todos aqueles que estavam dentro da corrupção. E tudo que nós vemos hoje é o contrário. Por isso, meus irmãos, cuidado com os falsos messias. Cuidado com o falso profeta. O verdadeiro Messias, que nós somos convidados também a ser prometidos, nós somos convidados também a ser libertadores das vários tipos de escravidão que tem no mundo. Mas nós só podemos promover a liberdade, a paz, a justiça, a concórdia, quando nós promovemos primeiramente a paz, o diálogo, a fraternidade, e não a violência. Todo e qualquer discurso que seja de violência não condiz com a palavra de Jesus. Isso é bem claro para nós. Jesus, ele morreu defendendo a paz. Ele, no alto da cruz, enquanto ainda zombavam dele, ele não disse, Senhor, manda um raio e destrói todos esses homens e mulheres que não merecem a tua graça de salvação. Pelo contrário, ele diz, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa atitude para aquelas pessoas que nos querem o mal, para aquelas pessoas que são falsas conosco. O modo que nós devemos combater o mal, a falsidade, a fofoca, a intriga, é rezar pelas pessoas que nos perseguem. O Evangelho diz isso para nós. E não cabe a nós ser o Senhor e a Senhora Justiça, porque a justiça só cabe a Deus. Nós podemos até não ter a justiça nessa terra, mas na outra vida, aí sim, é lá que nós temos que tomar consciência que lá é feita a justa justiça. O nosso Deus, ele pode tardar na sua justiça, mas ele não falha.
Por isso, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos convida a entrar exatamente na perspectiva da boa nova do reino de Deus, no reino de fraternidade, de justiça, de paz, e não da falsidade, não da destruição, não da guerra. Não é isso que Jesus quer que nós sejamos aqui, porque a cada um de nós é dado a missão de construir e reconstruir esse mundo, como diz o Papa, que está totalmente doente, por causa do nosso egoísmo. E entre tantas destruições humanas, o Evangelho de hoje, ele nos propõe a ficarmos com o verdadeiro Cristo, o homem da paz, o homem da fraternidade, o homem da comunidade. Jesus Cristo, que ele é a pedra fundamental da qual se edifica as nossas vidas. Foi nessa perspectiva que hoje nós rezamos também a vida de Santo André Dung Lac e seus companheiros mártires no Vietnã, que morreram defendendo a causa pelo Evangelho. Foram destruídos no seu corpo mortal, mas foram reconhecidos e hoje são grandes santos da nossa igreja. Nós somos convidados também a dar a vida pela causa do Evangelho, pela causa de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.